Olá, sejam bem-vindos ao Talk da Chapada. Eu sou Luciano Mendes e estamos iniciando mais um programa. E hoje, muito especial, com um convidado, psicanalista Diego Silva, que irá se apresentar, falar um pouco sobre a forma de trabalho dele e teremos muitas surpresas. Seja bem-vindo, Diego, ao nosso programa Talk na Chapada. E para as pessoas que estão nos acompanhando, nossos telespectadores, quem é Diego e o trabalho que desempenha com a comunidade? Sim. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para estar aqui, compartilhando nosso trabalho, nos apresentando à comunidade. Algumas pessoas já nos conhecem, mas muitos ainda desconhecem a nossa pessoa e a nossa atuação na cidade, Então, sou psicanalista clínico, atuo aqui na cidade há 3 anos, com a terapia analítica, e tenho um consultório, atendo pessoas fazendo terapia, e a gente já está há algum tempo ajudando pessoas com problemas emocionais, problemas de saúde mental, e a gente tem colaborado aí com o bem-estar, com o cuidado emocional das pessoas da nossa cidade. A gente sabe que muitas pessoas elas negligenciam, Sim. A questão de se psicoeducar, de se autoconhecer, porque é também um autoconhecimento, Sim, claro. É uma forma de você se olhar para esse lugar interno, e se conhecer melhor, conhecer as suas emoções. Sim. E assim, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, Diego, o que é a psicanálise para quem é leigo, para quem está chegando agora, e como ela se difere das demais terapias? Tá. A psicanálise, ela surgiu no século XIX, Ela veio, podemos dizer que ela veio da medicina, porque ela foi fundada pelo médico neurologista e psiquiatra da época, Sigmund Freud. Então, ele inaugurou esse método, essa abordagem de tratamento, O próprio nome já diz, psicoanálise, análise do psique, análise da mente, das emoções, Então, começou no século XIX com o médico Sigmund Freud, que começou, a analisar os seus pacientes, principalmente no caso da histeria, que era uma doença muito comum na época. E através da análise da histeria, ele começou a perceber que havia algo a mais, havia conteúdos que estavam para além da nossa consciência, do nosso entendimento. E ele começou então a investigar esses conteúdos, atendendo seus pacientes através da fala, pedindo para que eles falassem o que eles estavam sentindo, falassem o que lhe viesse à cabeça, falassem abertamente, livremente. E aí então ele começou a entender de que muitos dos problemas, das doenças que eram acometidas, no caso da histeria, eram relacionados a problemas não resolvidos, a conteúdos inconscientes que não foram trabalhados, que foram reprimidos e que não tiveram a oportunidade de ser devidamente elaborados. Perfeito. E como você ajuda seus pacientes a acessar essas emoções reprimidas, a origem, a raiz de muitos problemas, e se não a maior parte deles, está de forma inconsciente, ou seja, está na parte sombria de nós, está na parte mais submersa. Como você consegue acessar e trazer à tona essas experiências e tentar resolver esses problemas? Sim. O primeiro passo é um convite ao paciente, é um convite à fala, O setting, que é o local que a gente temos como consultório, local de atendimento, ele é um lugar de fala. Eu sempre gosto de dizer isso ao paciente, Ali é oportunizado a ele a condição que ele possa falar sobre o que está lhe incomodando. É importante ressaltar que, às vezes, o que o paciente vai dizer de imediato não é realmente a queixa principal. Muitas vezes ela está por trás daquela fala que ele vai apresentar ali no momento, Então, o nosso papel, o meu papel como psicanalista, é a análise do discurso, a análise da fala do paciente, aquilo que está nas entrelinhas,
até uma frase que diz assim, né? A análise é você observar aquilo que não está sendo dito, né? Qual é a mensagem que aquele paciente está passando, né? Através daquele discurso dele. Então, a primeira coisa é convidar o paciente a falar livremente, falar abertamente, falar sem medo de ser julgado, de ser tolhido, né? De ser taxado. Então, muitas pessoas enfrentam essa dificuldade porque acabam não encontrando, muitas vezes, uma escuta acolhedora, né? Convencionalmente, nós fomos treinados desde o berço, já desde criança, a escutar alguém para emitir uma opinião, para emitir um conselho, né? E a psicanálise não é um conselho, ela na verdade, é para possibilitar que o paciente se escute, ele mesmo observe o que ele está dizendo e a partir das intervenções do analista, né, ele possa perceber como que ele tem agido, como que ele tem funcionado, como ele tem pensado, como ele tem se relacionado, por onde ele passa. Isso me fez lembrar algo interessante. A gente vem estudando sobre PNL, né, que é a programação neurolinguística. Sim, sim. Já é uma outra abordagem. Sim. Mas, assim, o interessante é que na PNL, e a psicologia afirma isso, que ninguém consegue mudar ninguém. Sim, né? sim. Se a própria pessoa não tiver iniciativa, não tiver a clareza e identificar o que precisa ser mudado, se não partir dela própria mesmo, não vai ser uma intervenção externa ou muito menos opressão que vai resolver Sim. os problemas, né? Sim. Então, tem um estudo que fala que as pessoas, depois da idade adulta, elas não conseguem mudar tão facilmente. Só muda através de duas formas, né? Segundo a neurociência também, que é através de forte impacto emocional. Sim. E a segunda forma é através de repetição, Sim. que é onde entra, né, esse trabalho de escutatória, né, que é Sim. você ouvir o paciente, é você entender o que está por detrás, as entrelinhas, e ele mesmo, através, claro, da ajuda terapêutica, né, ajuda de um profissional qualificado, identificar isso e tentar resolver essa situação. Sim. Né? A gente sabe que temos vivido, Diego, os tempos atuais, tempos líquidos, né? Parafraseando Zygmunt Bauman. Sim. Ele fala que as pessoas com essa era da modernidade cada vez mais vêm perdendo os laços, né? E os vínculos primais, né? Da vida, que é amor, amizade, respeito, através, muitas das vezes, né? Da tecnologia. A tecnologia tem nos distanciado, né? Principalmente em tempos difíceis que temos vivido, né? Saindo de uma pandemia gravíssima, as pessoas com saúde mental em frangalhos, muita gente passa em colapso, verdadeiro colapso mental, emocional, espiritual. E se a gente for entrar aí, né, são uma gama de problemas, mas tudo tem raiz, né, interno, né? Tudo tem raiz interna. Como que a gente consegue lidar com esses tempos de modernidade, de correria, de ansiedade, de estresse? Como é que a gente consegue ter saúde mental nesses tempos difíceis? Sim, bem citado Zygmunt Bauman, né? A sociedade líquida, amor líquido, né? E vários temas abordados por ele. Luciano, eu diria que seria trabalhar por dentro, trabalhar internamente. Porque a partir do momento que você, como você citou, né? A sociedade está uma loucura, né? Aceleradíssima em todos os aspectos, a liquidez é quase que um lema em todas as esferas, e a gente vê, por exemplo, até o áudio do WhatsApp, né, tem a opção de você acelerar. Então tudo isso é o quê? É a demonstração disso que você falou, né? Essa velocidade, essa liquidez, essa vida no superficial, podemos assim dizer, né? Ninguém se aprofunda, ninguém se preocupa muitas vezes com a essência. Então o que eu diria? Trabalhar o interior, né? Trabalhar aquilo que compete a você no sentido... Trabalhar aquilo que compete a você no sentido de trabalhar a sua parte interna, né? Cuidar do seu jardim interior, né? Para que não seja levado, né, influenciado pelos meios de comunicação, no sentido das redes sociais, né, da mídia, que acaba acelerando, levando a você a ter pensamentos, né, acelerados, pensamentos desordenados.
e isso acaba te trazendo um prejuízo emocional. Então, como trabalhar essa parte internamente? Trabalhando sua essência, trabalhando seu caráter, trabalhando a sua personalidade, cultivando relacionamentos saudáveis, que isso é muito importante, porque você citou, por exemplo, aí as redes sociais. As redes sociais, elas, ao mesmo tempo que ela nos aproxima, ela nos distanciou sobremaneira, né? Então, assim, um exemplo, um convívio familiar. Então, estão todos juntos, por exemplo, no almoço de domingo, mas ao mesmo tempo cada um na sua tela, desde a criança até o mais de idade, né? Então, estão juntos, mas ao mesmo tempo separados. Tem até uma frase que diz, né? Quando o telefone tinha fio, a gente era mais conectado, né? Uns com os outros, né? Então, eu diria que seria isso, Luciano, trabalhar o interior para que você não seja levado por essa onda, né, que a sociedade está impondo cada vez mais a nós. A gente vê até os jovens, né, hoje em dia, né, não tem mais paciência de folhear um livro. Você pega um livro de 200 páginas, vou ler isso aqui, aí vai pegar um resumo, né? Um resumo, um YouTube da vida, né? Um resumo. O que não é descartado, né? Sim. Mas assim, se você quer ter uma profundidade, se você quer ter um conhecimento mais apurado sobre aquilo, você tem que digerir, você tem que ler, né? Então as pessoas estão cada vez mais apressadas e aceleradas, e essa pressa vai nos levar a que lugar? Sim. Essa que é a grande pergunta, né? Sim. Vai levar a gente a que lugar? Talvez a sepultura mais cedo. Sim. Né? Essa pressa, essa inquietude, essa inconstância, essa insatisfação. É uma geração que a gente vê que são pessoas eternamente insatisfeitas, né? Insatisfeitas. E essa insatisfação, já partindo para o campo mais filosófico, né? Acaba que você nunca tem paz de espírito, você nunca tem sossego, você nunca se sente realmente feliz. Até porque a felicidade são momentos, né? São pequenos instantes, ninguém consegue viver feliz 100%. São pequenos momentos de felicidade, de alegria, que deixa a vida mais temperada. E parafraseando, antes tu citou a sepultura, né? E o problema maior é que antes da sepultura pode vir uma vida sem qualidade, né? Uma vida doente, uma vida... Porque passa-se a impressão que você está numa vida feliz, numa vida de muita satisfação, porque eu estou em vários lugares, eu estou conectado, eu estou em grupos. De fácil acesso, né? Sim, na palma da mão. Sim, mas ao mesmo tempo há um vazio existencial, né? E que não traz uma qualidade de vida. Por quê? Não há um empenho, não há um foco, não há uma dedicação, né? As pessoas desistem com muita facilidade e acabam criando essa fluidez, né? Em todos os aspectos da vida. Sem dúvidas. A gente sabe, Diego, que a importância da infância, né? Na formação do indivíduo. E eu gostaria de tocar um pouco nesse assunto, até para quem está nos acompanhando e poder entender, né, que nos primeiros 7 anos de vida, né, primeiros 7 anos até 14, enfim, a formação da personalidade mental e emocional e psicológica é formada na infância, né? Então, se um adulto ele tem traumas, ele tem complexos, ele tem alguns problemas, tudo isso, se a gente for cavar, vai ter origem lá nos primeiros 7 anos de vida, né? E a psicanálise fala muito sobre isso também, e as outras abordagens. Então eu gostaria de saber, assim, qual a tua visão a respeito dessa formação do indivíduo, né, lá no berço, lá na infância, como isso influencia na idade adulta, né? Sim, inclusive tem uma frase que diz assim: a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? E uma das coisas que a psicanálise se propõe a trabalhar, a investigar e descobrir a cada paciente, a cada sessão, é justamente isso, né? Que os problemas hoje demonstrados, né, pelos adultos, pelos jovens e adultos, são nada mais do que reflexos, né, da infância, daquilo que foi constituído a ele, né, ali nos primeiros anos, né, de vida, as influências, os contatos que tiveram ali com as suas primeiras figuras objetais, né, a família, os cuidadores. Então, assim, os acontecimentos da infância, eles repercutem diretamente na idade adulta. Nem sempre, e essa uma das propostas de análise
propostas pela psicanálise é justamente isto, né? Nem sempre os problemas que as pessoas se queixam hoje, eles têm uma origem no hoje, no agora. Mas a psicanálise leva ele a olhar justamente para a sua história de vida, para os primeiros anos, para os primeiros contatos, as primeiras impressões, os primeiros relacionamentos, porque tudo aquilo ali deixou marcas, né? Deixou ali registros que permeiam, né? E acompanham a vida do indivíduo, né? Por muito tempo. Se não for trabalhado, vai até a sepultura, como você disse, né? Por exemplo, o trauma, né? Só pegando aqui uma deixa, o trauma. A memória traumática, ela se manifesta na idade adulta como um sintoma, não mais como uma lembrança. Muitas vezes a pessoa não vai lembrar do abuso sofrido, Sim. Ela não vai lembrar do abandono especificamente, ela não vai lembrar da violência, seja ela sexual ou de outra ordem, sofrida na infância. Mas ela vai lembrar de uma outra forma, através do sintoma. E muitas vezes ela não tem consciência de que este sintoma é o resultado do dano sofrido a ela no seu passado. Maravilha. Inclusive, era até a próxima pergunta que eu ia fazer. Você já respondeu. Ótimo. Quais são os benefícios da psicoterapia para a saúde mental e emocional? A gente sabe que muita gente fala, para que eu vou buscar terapia? Para que eu vou buscar psicóloga? Eu não preciso, né? Mas a gente sabe que a gente só vai buscar a comida na geladeira quando sente fome. Sim. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, nós negligenciamos essa ajuda. Sim. E isso é um defeito gravíssimo, porque a gente, por egoísmo, Sim. por entender que somos talvez autossuficientes, não precisamos de ninguém, sendo que isso é um erro gravíssimo. Sim. Né? Muitas das vezes a gente precisa de um amigo, uma pessoa qualquer, para simplesmente desabafar, simplesmente escutar nossos flagelos, nossos problemas, nossas angústias, né? E só da pessoa se sentir escutada já é um bálsamo, né, para as feridas, né? Sim. E assim, qual a importância, Diego, do acompanhamento profissional? Porque uma coisa é você receber um conselho do amigo, Sim. Outra coisa é você receber um conselho de um profissional especializado na área da saúde mental, que vai saber conduzir aquele paciente, né? Então, qual a importância para essa pessoa que talvez está passando por uma depressão, está pensando no suicídio, sofre de ansiedade, que vivemos uma geração de jovens muito ansiosos, Sim, né? Sim. Devido à tecnologia, devido ao fácil acesso às coisas. Enfim, qual a tua visão sobre a importância de se buscar ajuda profissional e qualificada? Tá, os benefícios, eles são inúmeros, né? Incontáveis, né? A terapia, ela auxilia não só na intervenção, no caso da pessoa já estar doente, mas ela auxilia também como uma prevenção, né, como um autoconhecimento. Né? Eu tenho pacientes que eles não têm uma patologia, eles não têm um problema específico de ordem mental nem emocional, porém eles estão lá porque há algumas questões que eles querem sim entender melhor como funciona, a forma por que agem de determinadas maneiras ou sentem de determinadas maneiras. Então, assim, o benefício do autoconhecimento, porque, assim, a maioria das pessoas não se conhecem, né? Nós temos facilidade de conhecer o outro, mas muitas vezes nós não lançamos um olhar crítico sobre nós mesmos, sobre a nossa própria história. Então, a psicanálise, ela auxilia nessa condição desse autoconhecimento, proporcionando também para a pessoa conhecer a sua história de vida melhor. E no caso de alguém que já está sofrendo uma patologia, uma ansiedade, um transtorno, né, de ansiedade, ou uma depressão, um toque, uma síndrome do pânico, a ajuda profissional, ela é fundamental porque você tem ali alguém capacitado, né? Um profissional que vai oferecer a você uma escuta acolhedora, alguém que não vai te dar um conselho. O problema do conselho qual é? Né? Não criticando os conselheiros, mas o problema do conselho é que você vai emitir uma opinião de como você faria naquela situação e baseado naquilo que você tem
de experiência, né, a sua vida. Mas a partir do momento que você vai aconselhar uma outra pessoa, ali o quê? É uma outra vida, é uma outra história, é uma outra situação. Então, assim, no nosso caso não é dar um conselho, mas fazer com que aquela pessoa ela perceba a sua história de vida, perceba como ela tem agido ao longo da sua vida. Então, assim, nesse trabalho de intervenção, ter uma escuta acolhedora, terapêutica, ética, né? Um sigilo absoluto, um lugar que ela pode ficar à vontade para ser quem ela realmente é, sem precisar demonstrar ou encenar alguma coisa da sociedade, da religião ou de qualquer outra ordem. Então a análise proporciona isto. Perfeito, Diego. A gente sabe que cada pessoa tem seu mapa de mundo, né? Seu óculos da realidade. Cada pessoa tem uma visão do mundo, das coisas, e muitas das vezes todo mundo tem uma base a seguir. Tem gente que segue a base religiosa, né? Tem gente que segue a base pessoal, a base da família. São chamados programadores, né? Que formam a nossa personalidade. Nós somos programados durante toda a nossa vida, pela religião, pela TV, pelos jogos, os games. Nós somos programados pela mídia, pelo cinema, por tudo aquilo que a gente absorve, né, na sociedade. Isso forma a nossa personalidade. E assim, eu gostaria de te perguntar quais são os desafios enfrentados, né, pela tua profissão. Hoje em dia a gente sabe que é uma profissão que as pessoas, na maioria das vezes, só buscam quando estão já no limite, né, infelizmente. Sim. E assim, quais são os desafios enfrentados nos dias de hoje na tua profissão e como você consegue sobrepujá-los? Tá. Eu diria que um dos maiores desafios na profissão do psicanalista, eu até vou estender, eu acho que os terapeutas de modo geral, psicólogos, eu acredito que um dos maiores desafios é manter o nosso próprio equilíbrio emocional, né? Cuidar das nossas próprias dores para poder, né, ter condições de lidar com as dores do outro, né? Então, assim, a vida do analista, do terapeuta, né, do profissional de saúde mental é uma vida como a de qualquer outra pessoa, né, suscetível a qualquer situação. Por isso, o cuidado, né, o nosso autocuidado, ele deve estar em primeiro lugar, né? Nunca deixar de estudar, nunca deixar de aprender, cuidar das próprias emoções, né? Um dos tripés para a formação do analista é a análise pessoal. Então a gente tem que se manter em constante, né? Fazer terapia também. Então eu acredito que são vários desafios que, como qualquer profissional, né, a gente enfrenta. Se você não está bem também, desculpa te interromper, sim, você não vai conseguir ajudar. Não tem como, né? Você precisa ter ali a sua saúde mental, sim, e a sua saúde emocional em dias. E para isto, além de fazer a sua própria análise pessoal, eu faço a minha, né? Eu tenho terapeutas que me acompanham, assim como todos os psicanalistas têm, porque sim, necessita, e manter uma vida, ou tentar no máximo ter uma vida de qualidade, sim, né? Estando perto de pessoas que você ama, sim, uma vida em família, uma vida que busque, né, esse equilíbrio, essa paz, para que você possa atender. Sem dúvidas. E após assim, o processo terapêutico, que orientações você consegue dar para o teu paciente para que ele possa maximizar, né, os benefícios do atendimento? Tá. As orientações são para que ele continue sempre mantendo os cuidados necessários com a saúde mental, né, e com a sua saúde emocional, principalmente fazendo coisas que acabam lhe colocando numa situação de saúde, que vão lhe trazer saúde, que vão lhe trazer bem-estar, muitas vezes tendo que sair de situações que estavam lhe causando angústia, lhe causando dor, lhe causando sofrimento, né? Então, são essas umas das orientações que a gente sempre repassa
aos pacientes, que ele busque uma vida de equilíbrio, né? Uma vida saudável fora do consultório, fora da sessão, fora do atendimento. E isso se estende para onde? Trabalho, relações familiares, interpessoais, estudo, faculdade. Onde essa pessoa estiver, ela buscar, né, praticar esse exercício. Assim, cada pessoa tem o direito de criar os seus termos, né? Sim. Daniel Goleman criou o termo inteligência emocional. Já tem outros profissionais que não acreditam que existe inteligência emocional. Mas, na verdade, as pessoas utilizam de autoralidade para criar adjetivos. Sim. Né? Claro que as emoções, elas funcionam de maneira muito rápida, né? Você dispara um pensamento, automaticamente teu corpo, em fração de segundos, já responde. Sim. Então, na visão de alguns neurocientistas, não tem como você fazer a gestão dessas emoções, porque é muito rápido. Sim. E a mente e corpo está tudo interligado, então é muito rápido. Então, mas assim, já a PNL aborda que é possível você tratar as reações. Sim. Né? Como também as terapias, né? Você trata as reações àquela emoção inicial. Né? O que eu vou fazer com isso que eu acabei de sentir? São, por exemplo, vícios, algumas coisas, pensamentos negativos, procrastinação, né? Ansiedade. O que eu vou fazer a partir daquele momento que eu senti aquilo? Ou seja, isso se entende como inteligência emocional, né? Que você vai fazer com aquilo que lhe apresentou. Né? Mas as emoções em si, no acontecer geral, é impossível, muitas das vezes, a gente dominar. Né? E assim, como a gente consegue ter essa inteligência emocional, né? Para a gente lidar com o estresse e com a ansiedade nos dias de hoje. Tá, ainda bem que você colocou muito bem a questão da inteligência emocional, que algumas pessoas acabam confundindo, né, o que seria essa inteligência emocional. Eu citaria o que o filósofo Sartre disse, né? Certa vez ele disse assim, o importante não é o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Isso está o quê? Isso está, e eu trabalho demais isso no consultório, que é o depois, né? Depois da emoção, né? O que se produz, né? Qual é a tua atitude depois da emoção? Porque a emoção em si, para você gerenciar ela, é quase que impossível, porque você sente aqui, em frações de segundos, você já sente uma outra coisa, então como que você vai gerenciar? Química, né? É uma coisa instantânea. Não tem como. Agora, eu posso sentir raiva, tem pessoas que sentem raiva e ódio e matam. Outros sentem a mesma raiva e o mesmo ódio e não matam, né? Eu posso sentir amor e demonstrar o meu amor. Eu posso sentir amor e fazer uma outra coisa. Ou seja, o que eu faço depois, não é a questão, não está na emoção em si, mas o que se produz a partir dela. E é aí onde muitas pessoas acabam se perdendo com a produção. E ficam preocupadas muitas vezes com a emoção em si. Eu estou preocupado porque eu estou sentindo essa emoção que está me perturbando, eu estou sentindo muita tristeza, eu estou sentindo um desânimo, muita raiva e assim sucessivamente. Tá, mas o que você vai fazer com essa emoção? O que você pode produzir? Não é? A partir da sua produção é que vai determinar como será a sua vida. E a vida daqueles que te cercam é a partir daquele acontecimento. Então eu não posso determinar a minha vida pelas minhas emoções, mas eu determino a minha vida a partir do que eu escolho, decido fazer a partir delas, de cada uma delas. Perfeito, perfeito. E aí entra, né, o autoconhecimento. Sim. Né? A maioria das pessoas, elas procuram resolver primeiro o externo. Aí é que está o grande problema, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, você que está na caminhada do autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, né? Sim. Você vai buscar em livros, você vai buscar talvez na religião, você vai buscar nas filosofias, sendo que a solução de tudo está dentro da gente. Sim. O ouro está dentro da gente, o diamante. Só que eu costumo dizer, Diego, que o autoconhecimento
Não é um filme da Disney que acaba, né, é tudo mil maravilhas. Sim, sim. É como se fosse você correndo no meio do mato e o leão querendo lhe tragar. Sim. É uma briga noite e dia, não é fácil. Você se autoconhecer, você olhar para onde você nega olhar, né? Você olhar para suas sombras, assim como o Jung falava, né? É você olhar para esse lugar sombrio, obscuro, as sombras. Então é uma briga. Todo dia você se autoconhecer, poxa, por que eu tenho tido essas reações a partir dessas ações, né? Por que eu tento comprar coisas para suprir uma determinada carência, para agradar pessoas que eu nem gosto, né? No caso do consumismo desenfreado, é você olhar para esse lugar, né? Você se autoconhecer, você escavar dentro de si e se permitir colocar luz nesses pontos de sombras, né? Os aconselha, porque assim, a gente sabe que se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Claro. Né? Então, o que você pode dar de orientação para essa galera que está chegando agora aí? Muitas vezes são adolescentes, pessoas estão começando a vida adulta agora e estão buscando o autodesenvolvimento antes do autoconhecimento, né? Que orientação você pode dar para que elas possam se autoconhecer primeiro? Porque você se autoconhecendo, você vai ter uma margem de erro menor, porque você vai saber aquilo que você veio para ser, né, e como gerenciar melhor a sua vida, porque você se autoconhece, né? E a gente sabe que é importante a gente fazer as pazes com a nossa biografia. Muito importante a gente se preencher de pai e mãe. Né? A maioria dos problemas dos adultos hoje é devido a essa falta. Né? Às vezes o casamento não deu certo, a vida profissional não deu certo, a vida financeira não deu certo, porque a gente tem que olhar lá para trás, as nossas raízes, né? E você fica olhando só os frutos ali, mas você tem que olhar lá no fundo, as raízes, fazer as pazes com a nossa biografia, nos autoconhecer. Então, que direcionamento você pode olhar, você pode dar, Diego, para os nossos telespectadores, para a gente começar essa busca do autoconhecimento? Tá. Como você citou, não é fácil e nem todos estão dispostos, né, a encarar esse autoconhecimento. Por quê? É um olhar voltado para si, para a sua história, para a sua biografia, e nem sempre, né, a pessoa ela desfruta de uma biografia boa, de uma história de vida que ela fale, que ela narre e lhe traga paz, e lhe traga contentamento, que ela se orgulhe de dizer, né? Mas vale a pena, né? Eu gostaria de dizer isso, vale a pena. O autoconhecimento, ele não só vale a pena, como ele é libertador. Ele te coloca em uma condição, em uma posição a mais, né? À frente de muitas pessoas. Então, enquanto muitos estão preocupados com o externo, com a aparência, o autoconhecimento vai te levar para a essência, para o âmago, para aquilo que importa. E se a gente parar para analisar, é a essência que vai determinar os frutos, né? É a essência que vai determinar os resultados. Portanto, se essa essência não for lapidada, não for trabalhada, os frutos não serão tão bons como seria se a pessoa tivesse investido o tempo naquela lapidação. É um trabalho de lapidação mesmo. A pessoa vai buscar em si se conhecer, saber os seus potenciais, saber os seus limites, saber as suas preferências, a sua forma de pensar, a sua forma de ser, por que eu sou dessa forma, por que eu penso de determinada maneira. Então, o autoconhecimento, ele é libertador. E quanto mais cedo você começar a fazer isto, né, nós falamos agora há pouco aí da questão que hoje tudo muito acelerado, as pessoas querem as coisas para ontem, né, a pressa acaba levando as pessoas a pularem esta etapa. Só que não tem como pular essa etapa, é uma etapa essencial,
né, a etapa do seu autoconhecimento, porque vai determinar o seu futuro, vai determinar, vai evitar muitas vezes possíveis quedas lá na frente, possíveis tombos, possíveis derrotas. Então eu diria isso, invista no seu autoconhecimento, não é desperdício, não é perda de tempo, não é algo banal, é algo que vale a pena. Quanto mais você investir, melhores serão os frutos posteriormente. Sem dúvidas. Tem uma frase muito interessante que eu gosto do Sócrates, né? Que Sim. falou há 4.000 anos atrás, a sabedoria milenar. E tão atual, né? E tão atual. Ele fala, conheça-te a ti mesmo, né? E descobrirás o segredo dos deuses e do universo. Ou seja, muito antes, né? Lá no início da formação do pensamento ocidental, o cara já cantou a bola, né? Paulo já dizia isso também, né? Jesus também, Sim. né? Todos os grandes Sim. líderes, né? Com as suas visões de mundo, né? E Jesus falava sobre o reino, né? Está em vós. Sim, exatamente. Né? Paulo disse, examine o homem a si mesmo, né? Mesmo. Enfim, se a gente for para a filosofia chinesa também temos referências. Então tudo é voltado para o eu primeiro, né? Voltado para o autoconhecer, né? Sim. E isso porque existe a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. Sim. A sabedoria vertical é a profundidade, a sabedoria do alto, as virtudes, o bem, a ética, são os valores, né? Então a gente tem que ter profundidade primeiro para depois ter horizontalidade. Claro. Né? Muitas das vezes a gente perde muito tempo na horizontalidade, que é o conhecimento humano, né? Sim. As coisas tangíveis, que é a busca desenfreada pela riqueza, pelos bens materiais. Não que seja errado, mas assim, existe uma etapa antes, né, Diego, que é a profundidade. E essa riqueza, essas outras coisas são frutos. Sim. E não se busca primeiro o fruto, se busca primeiro a semente. Né? Isso é verdade. Diego, eu gostaria de te agradecer por esse papo muito enriquecedor aqui para o nosso canal. Eu tenho certeza que será um divisor de águas aqui na nossa cidade. Sim. Né? O Talk da Chapada é um podcast voltado para a cultura, voltado para assuntos interessantes, para profissionais interessantes e para a gente contar histórias, e a gente fica muito feliz de ter tido essa conversa, né? Sim. Assim, claro que a gente poderia aprofundar horas e horas sobre os diversos assuntos, mas assim, eu acredito que a gente pôde pincelar e pôde aguçar a curiosidade da nossa audiência a procurar mais sobre o autoconhecimento, né? Claro. Acredito que a semente foi lançada. E assim, as tuas considerações finais e gratidão por ter participado com a gente. Fica à vontade. A gratidão é minha, Luciano, pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando esse conhecimento, né, levando esse conhecimento à nossa população. Gratidão por você ter escolhido o meu nome para estar aqui. E dizer à comunidade, aos telespectadores, que estou à disposição, né, no meu Instagram tem muito conteúdo, né, eu gosto muito de escrever, né, não falamos sobre isso, eu gosto muito de escrever sobre temas relacionados à saúde emocional, então tem muito conteúdo nas minhas redes sociais, né, PC Diego Silva, eu posto, né, constantemente temas relacionados à saúde emocional, gosto muito de escrever sobre a vida, né, sobre a humanidade, as pessoas, acontecimentos, eu gosto muito de escrever. Você faz atendimento também individualizado? Sim, eu faço palestras? Isso, faço palestras, tenho o consultório, faço atendimento individualizado, presencial e online também. Certo? Então a pessoa pode entrar em contato e agendar o atendimento, a gente está pronto para servir. Perfeito. Então finalizamos aqui mais um episódio. Diego, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Gratidão aí pela sua participação. E até o próximo Talk na Chapada. Fique com a gente, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga nossas redes sociais. Agradecer também aqui a Pousada Martins, né, que está nos dando todo o apoio aqui nesse episódio. Agradecendo também a Bem Me Quero Cosméticos e a todos os nossos parceiros e apoiadores. E se você deseja nos apoiar, que a sua empresa possa aparecer no nosso canal, TV Chapada das Mesas, mande uma mensagem para a gente no direct e será um prazer muito grande ter você como um apoiador, incentivador, né, desse podcast que tem sido muito enriquecedor para a nossa cidade. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.